Ok, pessoal, então, bom dia a todos. Vamos começar, então, nossa aula número 4, né? Vamos começar hoje a falar, então, sobre forma de onda senoidal, sobre retificadores, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, o primeiro retificador que a gente vai ver é o retificador de meia onda, tá? Também chamado de meia ponte, ok? Então, vamos lá. Antes da gente falar, então, sobre o retificador em si, a gente vai falar um pouco sobre a tensão alternada, tá? Então, vocês devem estar vendo tensão alternada lá na disciplina de circuitos 2. Tá? Então, vocês devem estar no início da disciplina, estão vendo tensão alternada e vendo circuitos em tensão alternada. Circuitos com resistores, tá? Capacitores e indutores, ok? Aqui a gente vai ver apenas circuitos resistivos, tá? E depois a gente vai ver filtros capacitivos também, mas é uma abordagem um pouquinho diferente, tá? Então, lá em circuitos 1, né, o que nós vimos? Nós vimos a forma de onda, a de tensão contínua. Então, a tensão, pessoal, ela, no tempo, ela era sempre um valor constante, tá? Sempre um valor constante de tensão ou corrente, tá? Então, quando a gente resolvia o circuito, sempre dava um valor, né? Um valor de tensão, um valor de corrente. Só lá no final da disciplina que a gente tinha tensões e correntes variando, né? Que geralmente eram exponenciais, e lá no circuito de segunda ordem até tinha funções senoidais e cossenoidais que apareciam também, tá? Aqui a gente vai fazer de uma forma bem mais simples, tá? Só que a gente precisa saber alguns valores lá que vocês não viram nem em circuitos 1, e vocês devem estar vendo em circuitos 2, tá? Mas eu tenho que comentar aqui também, porque a gente vai precisar bastante, tá? Então, agora, lá em circuitos 2, vocês estão vendo então tensão alternada. Tá? Por que tensão alternada? Porque a tensão que a gente utiliza, que chega na nossa residência, pessoal, é sempre tensão alternada. Tá? Então, nós temos aqui em Santa Maria, por exemplo, chega para nós uma tensão alternada de 220 volts RMS, tá? Que é esse valorzinho aqui, que é um parâmetro dessa forma de onda. Tá? Então, a tensão alternada, pessoal, a principal característica dela é que, horas ela possui um valor positivo, né? Horas ela possui um valor negativo. Tá? Então, por que tensão alternada? Por que esse formato aqui? Porque esse formato, pessoal, é uma maneira simples de se gerar energia. Tá? Então, lá os geradores, tá? Eles funcionam de uma maneira com que eu tenho um eixo girante, né, dentro de um campo magnético ali, com uma bobina girando dentro de um campo magnético, e essa tensão já sai naturalmente senoidal. Tá? Então, o movimento senoidal ele tem a ver com movimentos rotativos. Tá? Então, como os geradores são todas máquinas rotativas, então acaba que essa tensão senoidal é produzida naturalmente lá nos geradores. Tá? Então, isso aqui vocês vão ver lá em circuito 2 também, mas é só para revisar. Então, essa forma de onda ela tem alguns parâmetros, algumas características. Primeiro delas, então ela sai de zero aqui, vai até um valor máximo, depois até um valor mínimo, tá? Esse valor máximo, pessoal, é chamado de VP, tá? Que é valor de pico, tá? Que é medido em volts, né? Ou essa forma de onda pode ser para corrente também, né? Então pode ser o valor de pico de corrente também, tá? Esse tempo onde demora para a forma de onda começar a se repetir, então aqui ó, a forma de onda cruzou o zero subindo, ela cruzou o zero descendo e cruzou o zero subindo. Então aqui ela se repetiu. Tá? Esse tempo aqui é chamado de período, tá? Que é medido em segundos. Tá? Dividido por este período, pessoal, é a frequência. Tá? Então, período é quanto tempo demora para fechar um ciclo, tá? E período é quanto tempo demora para fechar um ciclo. E frequência é quantas vezes esse ciclo é fechado dentro de um segundo. Tá? Então, dentro de um segundo, vão ter várias vezes que essa forma da detenção vai cruzar o zero subindo, tá? Se repetir igual ao ciclo anterior. Tá? Então, no caso daqui da tensão produzida aqui que a gente utiliza aqui em Santa Maria, né? No Brasil inteiro, na verdade, né? Ela utiliza a frequência de 60 Hz. Tá? Então, essa frequência aqui é 60 Hz. No Paraguai, pessoal, no Paraguai é 50 Hz. Então, eles utilizam outra frequência. Tá? Ok? Então, essa frequência ela é medida em Hz ou também pode ser medida em segundo na menos um. Tá? Hertz é segundo na menos um. Ou seja, quantas vezes por segundo. É uma unidade por segundo. Por isso que é segundo na menos um. Tá? A frequência, então, é no tempo, né? Quando a gente está falando em frequência, quando a gente pode trabalhar também com frequência angular, tá? O que significa isso? Frequência angular é quando eu estou considerando, em vez de tempo aqui, uma volta, né? Como se uma máquina precisasse dar uma volta completa para produzir uma tensão senoidal, tá?
Então, uma volta completa, como se fosse nos ponteiros do relógio, corresponde a 360 graus, tá? Então, esse o eixo aqui, em vez de ser tempo, a gente poderia colocar ângulo, né? E quando a gente faz o seno de alguma coisa, é seno de um ângulo, tá? Então, esse ômega t aqui, na verdade, é um ângulo, tá? E como aqui dentro do seno tem que dar ângulo, tá? O ângulo pode ser medido em graus ou radianos, tá? É equivalente. Graus vai de 0 a 360, radiano vai de 0 a 2π, ok? Então, aqui dentro, como é ômega t dentro da função seno, aqui nós temos radianos por segundo, vezes segundo, né? Porque é do tempo aqui, então vai cortar e vai sobrar somente radianos dentro do seno, ok? Então a gente sempre faz o seno de um ângulo, tá? Então, o normal, dentro da função seno, a gente coloca a frequência angular, tá? E essa frequência angular, a relação dela com a frequência em Hertz é 2π vezes a frequência em Hertz, tá? Então, isso aqui é o ômega, tá? Que é medido em radianos por segundo, ok? Beleza? Então, o valor de pico, pessoal, é o valor máximo, tá? Período é o quanto tempo demora para fechar um ciclo, tá? Só que quando a gente fala em tensão alternada, a gente não usa valor de pico para dizer o quanto que é, qual que é o valor da tensão produzida por uma fonte de tensão senoidal. A gente utiliza o valor RMS, tá? Que é o valor eficaz, tá? Valor eficaz ou valor RMS, tá? Que é um valorzinho um pouquinho abaixo aqui do valor de pico, que nós já vamos calcular aí como é que a gente chega nele, tá? Então, o símbolo de fonte alternada, que nós vamos utilizar esse símbolo aqui, né? É uma fonte igual àquela da fonte CC, né? Só que tem um senozinho aqui dentro, tá? Um funçãozinho senoidal dentro, para indicar que ele é o símbolo de tensão alternada, tá? Ou de corrente alternada também. E aqui nós temos também, apesar da forma do senoidal ela ter um mais e um menos, tá? Horas positivo, horas negativo, a gente precisa colocar um sinal de positivo, ou pode ser um pontinho aqui, pelo menos, tá? Muitas vezes os livros usam um pontinho aqui, e esse ponto indica que, para esse sentido, é quando a fonte de tensão, o valor da tensão vai começar a subir, tá? Então, ela vai começar a subir, né, para esse lado, tá? Do lado de cima. Se a gente colocasse para baixo, então essa forma de onda provavelmente ia fazer isso aqui, ó, ela ia ir para baixo, depois para cima, tá? Só para indicar e para ter uma referência, ok? Então, como eu já tinha comentado, né, esse tempo que demora para fechar um ciclo é um período, tá? Esse período aqui, pessoal, corresponde corresponde a 1 sobre a frequência, tá? Em segundos. Então, esse número aqui é em segundos. Então, a gente pode trabalhar sempre em segundos, se quiser. Só que é interessante também a gente trabalhar em ângulo, né? Então, em vez de utilizar ômega t dentro do seno, a gente pode usar ângulo, tá? Então, esse eixo aqui, ó, ele não é mais tempo que nem aqui, ó. Ele passa a ser ângulo, tá? Então, não muda nada na forma de onda, a forma de onda continua igual, tá? Só que, quando a gente está trabalhando em ângulo, fica mais fácil de fazer os senos, e fazer as integrais também, que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Então, o que acontece? Basicamente, existe uma regra de três, né, que relaciona esse tempo aqui com o ângulo, tá? Um período corresponde a 2π, e 2π corresponde a uma volta, né, no círculo trigonométrico, né? Então, aqui seria o zero, né? Então, aqui vai ser π sobre 2, né, que é 90 graus. Aqui é π, que é 180. Aqui é 3π sobre 2, que é o 270 graus. E aqui volta para o ângulo inicial, tá? Então, esse ponto aqui, pessoal, corresponde a uma volta inteira, ou seja, 2π radianos, tá? 2π radianos, ou 360 graus, tá? Então, a gente tem que fazer uma regra de três se a gente precisar saber qual que é o valor do ângulo em um determinado tempo, ou tempo em algum determinado ângulo, tá? Então, quando a gente está trabalhando em ângulo, pessoal, a frequência, ela meio que some, né? Não aparece frequência, tá? Porque esse θ aqui, que é o ângulo, né, desse eixo aqui, ele não envolve frequência, tá? Então, quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está fazendo, de certa forma, genérico, tá? E daí, depois que a gente fez genérico, a gente tem que transformar para tempo através do valor do período ou da frequência, tá? Então, aqui, ó, como exemplo, ó, só para ver se a gente entendeu, ó. Considera uma frequência de 60 Hz, tá? Tensão de pico de 300 volts. Calcule a tensão instantânea nesse tempo aqui, ó, 25 milissegundos. Qual o ângulo correspondente a este valor de tempo? Tá? Como é que a gente faz isso aí? Como é que a gente utiliza esse 25 milissegundos dentro dessa equação senoidal aí?
Como é que a gente faz, pessoal? Já fizeram um cálculo com... Isso aqui é tranquilo, né? Isso aqui é... Sei lá qual... Deve ser terceiro ano de ensino médio que a gente vê isso. Tá? Então, como é que a gente faz? A gente tem uma tensão de tempo aqui, ó, tá? Que ela é... Eu já dei o valor de pico aqui, né? Então, ela é 300 vezes seno de... aqui é 2π vezes a frequência, né? Então, é 2π vezes a frequência, que é 60 Hz, tá? Vezes o tempo, ok? Então, se eu quero saber, por exemplo, qual que é a amplitude nesse valor de tempo, então é só substituir, né? Vai dar 300 vezes seno de 2π vezes 60 vezes esse tempo aqui, que é 25 milissegundos, tá? Então, 25 mili, ok? Então, se vocês estão fazendo a calculadora de vocês lá, vocês têm que tomar cuidado que, como eu tenho 2π aqui, significa que esse valor de ângulo que eu estou colocando aqui está em radianos, tá? Porque isso aqui, esse 2π aqui é radianos por segundo, e esse tempo é segundo. Então, a multiplicação desses números aqui vai dar um valor em radianos, tá? E daí eu tenho que colocar na minha calculadora e ela tem que estar configurada para radianos, tá? Então, vocês estão com a Cássio lá, tem que botar Shift e Mode lá e colocar em radianos, tá? E na HP também, tem que tomar cuidado também. Vai lá na configuração da HP e coloca ela como radianos, tá? Então, aqui daria 300, né? Vezes seno de... seno de 2 vezes π, acho que vocês não estão vendo na minha tela aqui, mas tudo bem. 2π vezes 60 vezes 25 mili. Tá? Dois π vezes 60 vezes... Ok, o que eu fiz de errado aqui na minha calculadora? 16 mil, tá, pode ser. Esse aqui vai dar aproximadamente 0 volt aqui. Tá? Aproximadamente 0 volt. Tá? Não sei se você... Acho que o Paulo, que tem o microfone, pode fazer na calculadora também. Tá? Isso, 302 πs vezes 60 vezes 25 mil. Tá? Deu aproximadamente 0. Tá? Depois, quero saber qual que é o ângulo que corresponde... É isso que deu aí, Paulo, também? Não sei se está fazendo também. E daí depois eu tenho que fazer, por exemplo, qual que é o ângulo que corresponde a esse valor aqui. Então a gente pode fazer simplesmente uma regra de 3, tá? Então a gente sabe que o período, tá? O período corresponde a 2π, ok? E daí a gente sabe que a gente tem o tempo aqui, que é 25 mil, tá? E eu quero saber qual que vai ser o meu ângulo, tá? Então vamos ficar cruzado isso aqui. A gente vai ver que o nosso ângulo, ele vai dar... isso aqui vezes t, né? Isso aqui vai dar 25 mili vezes 2π, ok? E daí passa dividindo, né? Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai dar 25 mili vezes 2π sobre o período, tá? E o período, pessoal, aqui, ele vai ser 1 sobre 60, né? Então, isso aqui é 25, isso aqui é 25 mili, né? 5 mili vezes 2π sobre 1 sobre 60, tá? Que é exatamente o valor que eu coloquei dentro da função seno, né, para fazer o cálculo, tá? Então, vamos só calcular aqui, que eu já tenho pronto na calculadora aqui. C. Isso aqui vai dar 9,42 radianos, tá? Então, disso aqui dá 9,42 radianos, tá? Daí, esse 9,42 radianos, eu também posso passar para graus, se eu quiser. Como é que eu passo um número de calcular um θ aqui em graus? Como é que eu faço? Eu pego e multiplico por 180 sobre π, tá? Vezes o meu θ em radianos, tá? Então, vai dar esse número que eu encontrei ali, 9,42, tá? Vezes 180, dividido por π, tá? Ok? Isso vai dar 540, tá? 540 graus, ok? Que é mais ou menos aqui, ó. Por isso que o seno deu 0 graus, ok? Beleza? Então, é só para dar uma relembradinha aí como é que a gente trabalha com funções seno e cosseno, tá? Beleza?
Depois, quando a gente está trabalhando com retificadores, pessoal, a gente vai precisar, depois de fazer o processo de retificação, a gente vai precisar calcular os valores médios e valores RMS, que eu já comentei para vocês antes, tá? Então, como é que eu faço o cálculo do valor médio, tá? Isso aqui eu mostrei essas formas, essa equação aqui, ó, lá em Circuitos 1, em umas aulas. Foi logo no início, se não me engano, só que daí vocês não tinham visto integrais ainda, ficava meio complicado, mas eu mostrei igual para vocês, ok? Então, o que é valor médio, pessoal? Tá? Valor médio é quando a gente pega uma forma de onda, tá? Soma toda a área que tem até um determinado valor, e daí divide pela quantidade de tempo que a gente somou essa área, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, né, eu quero calcular a média, tá, dessa forma de onda aqui. Essa forma de onda é uma forma de onda senoidal, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, a definição de valor médio num período, ela é dado por a integral da função que eu estou avaliando, de zero até o período, tá, dividido pelo período, tá? Isso é definição de valor médio, tá? Então, eu vou pegar essa minha função senoidal aqui, vou substituir aqui dentro e vou fazer essa integral de zero até o período e dividir pelo período, tá? Então, o que significa isso? É como se eu pegasse uma forma de onda, digamos assim, ó, tá? Que vai até um período, tá? E daí, quando eu faço a média, eu estou calculando o equivalente desse valor aqui, ó, como se ela tivesse o mesmo tamanho que de período, só que um valor constante, tá? Isso que significa calcular o valor médio. Então, o valor médio vai ser mais ou menos, como o próprio nome diz, né? A média, mais ou menos no meio da forma de onda aqui. Então, esse valor aqui, valor médio, vai ser um equivalente que se eu tivesse uma tensão variando aqui, tá? E eu transformasse numa tensão puramente contínua, tá? Então, ela tem essa relação de valores que tem variação com um valor contínuo, tá? Beleza? E, professor, Oi? para fazer aquela integral ali, não tem que levar aquela função ao quadrado depois do final tirar a raiz? Não tem que passar o outro ângulo para cima? Sim, quer dizer, isso que você está falando é valor RMS, tá? Isso é valor RMS, é o próximo slide, tá? E o seu valor eficaz? O valor RMS é o valor eficaz. Esse aqui é o valor médio, tá? É só a média. Nós vamos precisar depois dele também, tá? Tá. Tá? Não Não me confundir lembrava com o valor do médio. RMS, tá? Esse aqui é valor médio, tá? Tá. Ok? Então, o valor médio serve para isso, para a gente transformar uma coisa que está me variando num valor constante, tá? Não é valor RMS. O que é o valor RMS? O valor RMS é o seguinte, a gente pegaria, é como se eu pegasse essa função aqui, que eu não sei que função que é, pegasse ela e aplicasse num resistor, visse quanto de potência deu. E daí eu tenho que descobrir qual que é uma outra tensão contínua que colocado nesse resistor dá a mesma potência. Tá? Então, são as tensões que produzem a mesma potência, ok? Beleza? Então, valor RMS está associado com potência. Valor médio, tá? É só é como se fosse, o próprio nome diz, né? É a média da forma de onda, tá? Isso nós vamos precisar depois para calcular a potência também, tá? Mas vai ficar claro daqui a pouquinho, tá? Agora eu vou me preocupar apenas em mostrar como é que calcula, tá? Depois vai ficar mais claro. Okay? Então, vamos lá. Então, valor médio, pessoal. O que é o valor médio? Então, ele é integral da forma de onda dividido pelo período, tá? Então, quando a gente está fazendo uma integral, pessoal, no tempo, tá? Ela fica geralmente um pouquinho mais, não vou dizer que fica mais difícil de fazer, mas não fica tão, assim, organizada a integral. Porque aqui vai ficar números, né? Vai ficar 1 sobre 60 aqui, ó, no lugar do período, e aqui vai ficar 1 sobre 60, se for 60 Hz, né? E aqui dentro da forma de onda também vai ficar números, tá? Vai ficar números quebrados, tá? E o que acontece? Eu vou mostrar para vocês que quando eu estou integrando uma forma de onda senoidal, não importa o valor do período, tá? Se eu integrar dentro do período, o período e a frequência não importam, tá? Então, em vez de fazer no período, no tempo, a gente vai fazer integral no ângulo, tá? Então, o que é VDT? VDT é essa função aqui, ó, tá? Então, ela é VP, valor de pico, vezes seno de ômega t. Ômega t é a frequência angular, tá? Só que aqui, nessa integral, nós estamos integrando em relação ao tempo, tá? E olha o que eu fiz. Em vez de... Aqui eu faço uma mudança de variável, tá?
Em vez de integrar no tempo, eu vou integrar em relação ao ângulo, tá? O que é ângulo para nós? Ângulo é ômega t. Em vez de integrar no tempo, eu vou integrar no ângulo. O que é o ângulo? Ômega t. Então, eu estou integrando em relação a d ômega t, tá? E a minha função, que é em função do tempo, vira ômega t, tá? Como eu estou integrando no ângulo, eu tenho que trocar os limites de integração para os valores correspondentes em ângulo, tá? Então, aqui 0 é 0, né? E o período, pessoal, é 2π, tá? Que, ou seja, uma volta completa. Então, o que é esse período? O período ele vem até aqui, ó, que é uma volta, tá? Uma volta corresponde a 2π, tá? Aqui seria π, ok? Então, eu vou integrar de 0 até 2π e vou dividir por 2π, que é o meu período, tá? Então, vamos fazer essa integralzinha aí, tá? Então, substituindo aquela função aqui dentro, né? 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, dvp seno de ômega t de ômega t, tá? Lembrando, né? Integral de seno de x, né? É menos cosseno de x, tá? Lá da tabelinha de integrais, tá? Então, substituindo na integral aqui, vai dar esse vp vai sair para fora da integral, vai dar integral de seno, que vai dar menos cosseno, tá? Então, o vp saiu para fora, integral de 0 até 2π. Tá? Então, vou substituir ali, vai ficar menos cosseno de 2π menos cosseno de 0. Tá? E aí, cosseno de 2π significa o quê? A gente olhar no círculo trigonométrico, né? Aqui corresponde a 0, né? O que é cosseno? Cosseno é a projeção no eixo x, né? Então, cosseno de 2π vai dar 0, né? Desculpa, projeção no eixo x, né? Então, isso aqui dá 1, né? Projeção para baixo aqui. Então, vai dar 1. Então, cosseno de 2π dá 1. Tem um menos na frente, vai ficar menos 1. E aqui, cosseno de 0 é o mesmo ponto, né? Então, vai dar cosseno de 0 é 1, menos com menos dá mais, tá? E daí, o que vai acontecer? Esses dois caras vão se anular, ok? Então, olha o que acontece. O que é tensão média? Tensão média é como se fosse o meio da forma de onda. Se a forma de onda for simétrica, fica fácil de ver o valor médio. Se ela subiu um valor e desceu a mesma quantidade, a média é exatamente o meio da forma de onda, tá? Se ela for simétrica, né? Então, essa forma de onda, ó, ela tem uma... Lembrando que é integral? Integral é área, né? Estou somando as áreas. Então, significa que eu estou somando essa área para cima da curva com essa área para baixo da curva, tá? Só que a área de cima é igual à área de baixo. E a área de baixo tem sinal negativo, tá? Então, A1 mais A2 vai dar 0, ok? Então, o valor médio de uma forma de onda senoidal dá 0, tá? Por quê? Porque ela é senoidal pura, né? Vai ter formas de onda que não vão ter valor médio 0. Nós vamos ver depois quando a gente usar, a gente fazer a retificação. Por exemplo, um valor constante, né? Não tem valor médio 0. Por exemplo, se aqui fosse 10 volts, ó, 10 volts, aqui é eixo do tempo, o valor médio dessa forma de onda é 10 volts, porque eu vou integrar até um determinado valor, aqui digamos 1 segundo, tá? E vou... O que é integral? Integral é a área, né? Então, eu vou calcular essa área aqui, que vai ser 10 vezes 1, vai dar 10, e vou dividir por 1, né? Que é o período. Então, vai dar 10 também. Então, o valor médio, nesse caso aqui, é 10, tá? Então, quando a gente estava trabalhando com tensão contínua, o próprio valor da fonte de tensão era o valor médio, tá? Então, não precisava fazer nada, tá? Beleza? Então, é só para mostrar como é que calcula o valor médio, tá? Depois a gente vai ver para que a gente usa o valor médio, tá? Então, vamos lá. Esse é o valor médio. Agora é o que o Paulo falou ali, que é o valor RMS, tá? Então, primeiro vamos calcular ele, depois eu vou mostrar para que serve, tá? Então, o que é definição de valor RMS, tá? O valor eficaz, tá? Então, esse aqui é chamado de valor eficaz. Ok? Ele é o seguinte, ele é 1 dividido pelo período, tá? Integral de 0 até o período, da função ao quadrado, tá? Então, 1 sobre o período integral de 0 a t é como se a gente estivesse calculando uma média, tá? Que nem a gente fez antes. Só que é uma média da função ao quadrado, tá? Então, a gente eleva ao quadrado, integra, divide pelo período e depois tira a raiz, tá? Ele pode estar perguntando assim, mas essa raiz não vai cancelar com aquele quadrado dentro? Não vai cancelar, porque não é uma operação direta, né? Porque tem um seno aqui no meio, não fica linear em relação a isso, tá?
Beleza? Então, não cancela aquele quadrado com a raiz, tá? Beleza, então, que nem a gente fez antes, né? A gente pode resolver no tempo, tá? Ou no ângulo, tá? Então, a gente está fechando um período completo aqui, ó, 2π. Então, vamos fazer a integral de 0 até 2π, tá? Fazer uma média de 0 a 2π, ok? Então, substituindo essa equação aqui dentro, né? Vai dar 1 sobre 2π, integral 0 a 2π, dessa função aqui ó, ao quadrado, tá? Então, vai ficar Vp ao quadrado e o seno ao quadrado, tá? E agora temos que resolver essa integral aí, tá? Então, isso aqui dá um certo trabalho para fazer essa função, essa integral de seno ao quadrado. Então, como é que ela é resolvida? Ela é resolvida fazendo uma substituição, tá? Não sei se vocês viram lá em cálculo. Essa integral a gente troca seno ao quadrado por 1 menos cosseno de 2 ômega t sobre 2, tá? Então, fazendo essa substituição, eu tiro o quadrado dali, tá? Tiro o quadrado dali. Então, como é que fica? Esse Vp ao quadrado aqui, ó, sai para fora da integral, vem para cá, ó, tá? E fica 1 menos cosseno de 2 ômega t sobre 2, tá? Daí, o que eu fiz aqui, ó? Esse 2 com esse 2 vai dar um 4, tá? Porque o 2 vem para frente. Então, a raiz de 4 é 2, então ela vem para fora da integral. E o Vp ao quadrado sai para fora da integral também. Então, vem para cá. E sobra essa integral para a gente fazer, tá? Então, essa integral de cosseno de 2x vira seno de x sobre... Aqui tem um 2 também, tá? Coloquei errado no próprio slide. Então, aqui aparece um 2 também, tá? Então, quando a gente integra, esse 2 vem para baixo, tá? Ele vem para baixo. Então, substituindo aqui, ó, vai ficar integral de 1 em relação a ômega t, dá o próprio ômega t. Integral de menos cosseno de 2 ômega t dá seno de 2 ômega t sobre 2, tá? De 0 até 2π, ok? Daí substitui, né? Vai ficar, no lugar do ômega t vai ficar 2π menos 0, né? Menos 0. E aqui vai ficar seno de 2π. A gente vai substituir o 2 aqui dentro, tá? Nossa, como tem erro nesse cara aqui. Aqui vai dar 4π, tá? Ficar seno de 4π sobre 2. E aqui vai ficar seno de 0, tá? Então, fazendo esses cálculos, vai dar o quê? Seno de 4π é quando eu dou 2 voltas e paro no mesmo ponto e projeto no y, né? No eixo y. Lembrando, o que é seno e cosseno? Cosseno é quando eu pego um ângulo aqui, ó, no círculo trigonométrico e projeto no x. E o seno é quando eu projeto no eixo y, né? Então, 4π corresponde ao estar nesse ponto aqui, porque a gente deu 2 voltas, ó. 2π, uma volta, mais 2π, 2 voltas. Então, aqui é o 4π. Projeção no eixo y dá 0, né? Então, o seno desse cara aqui vai dar 0. E seno de 0 vai dar 0 também. Então, aqui vai dar 2π sobre π, vai cancelar os π's, vai sobrar um 2 aqui na frente, tá? Dá uma raiz de 2. Daí a gente pega e exprime, não, a gente coloca essa forma, esse resultado aqui, ó, não desse jeito assim, a gente pega e multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, né? Porque raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1, né? Então não alterou o resultado. Faz essa multiplicação aqui, ó, vai dar a raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. Então a gente cancela esse 2 com esse produto aqui. Então fica Vp sobre raiz de 2, tá? Então daqui que a gente chega nessa famosa relação aí de circuitos 2, que é que o valor RMS, ele é o valor de pico dividido por raiz de 2, tá? Então essa relação é bem importante. Essa aqui, pessoal, tem que saber decor, tá? Para o resto da vida de vocês, tá? Tem que saber decor, porque é bastante importante, tá? Então, se eu tiver uma forma de onda senoidal e eu sei o valor de pico, tá? O meu valor de RMS é eu pegar o valor de pico e dividir por raiz de 2, tá? 1 sobre raiz de 2, pessoal, dá em torno de 0,70, tá? Então, a gente pode escrever também assim 0,707, acho que é, vezes Vp, tá? Então, em torno de 70%. Por isso que a gente diz que o valor RMS ele fica mais ou menos por aqui, tá? Que é o VRMS, ok? Isso aqui tu já tinha visto, né, Paulo? Já tinha feito esse cálculo aqui alguma vez, ou tu só tinha pegado esse valor decor aqui, já? Não sabia onde é que saía? Não, não. No técnico o professor mostrou. E agora em cálculo nós tivemos que fazer um trabalho para isso aí. De achar o valor desse RMS de ação no senoidal e da dente de serra. Ah, show de bola, show de bola. Show de bola. Tá?
Então, é só para relembrar, então. O que vocês têm que saber é essa relação aqui, ó, tá? Então, é o valor RMS é o valor de pico sobre a raiz de 2, ou também a gente pode escrever assim, que o valor de pico é a raiz de 2 vezes o valor RMS, tá? Então, essa relação aí é bem importante também, tá? Beleza, valor RMS, já vimos como é que calcula, tá? Agora, então, vimos a tensão média, tensão média, tensão RMS. Vamos ver agora a potência, tá? Como é que fica a potência em um circuito resistivo, tá? Então, nós temos aqui a nossa forma de onda senoidal, tá? VDT, a função variante no tempo, aplicada a uma resistência, tá? E eu quero saber quanto que é a corrente, tá? Nessa resistência. Então, aqui não tem nada de novo, né? Nós vamos usar lei de Ohm, né? Então, a corrente no resistor é a sua tensão dividido pela resistência, tá? Então, no lugar da tensão aqui, a gente vai colocar a nossa função variando no tempo, que é Vp seno de ômega t. E a resistência fica ali também, tá? Então, essa forma de onda aqui, pessoal, ela também é senoidal. Então, óbvio, né? Se a tensão for senoidal, aplicada numa resistência, a corrente também vai ser senoidal, tá? A única coisa que vai mudar vai ser a amplitude, que a amplitude da tensão é Vp e a amplitude da corrente é Vp sobre R, tá? Então, se o R for maior que 1 aqui, essa corrente vai dar um valor menor do que o número da corrente, lá, o valor máximo vai ser menor que o da tensão, tá? Então, a tensão vai estar ali senoidal e a corrente, tá, ela vai estar com um valor provavelmente um pouco menor ali, claro que são unidades diferentes, né? Mas ela fica, o que tem que saber daqui é que a tensão e a corrente no resistor, elas estão em fase, tá? Então, quando uma cruzou o zero, a tensão também vai cruzar o zero, tá? Quando cruzou o zero aqui também, quando o pico das duas também vai coincidir, tá? Isso aqui é para circuito resistivo, tá, pessoal? Circuito resistivo. Se vocês tiverem indutor e capacitor no meio, daí eu vou ter uma defasagem, tá? Que vocês vão ver lá em circuitos 2, tá? Por enquanto, para nós, só circuito resistivo. E a potência, pessoal, como é que fica a potência? A potência, pessoal, aqui nós temos potência variando no tempo, tá? Então, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar a tensão variando no tempo e multiplicar pela corrente, né? Porque a potência, pessoal, é sempre tensão vezes corrente, tá? Tensão vezes corrente em resistores, tá? Então, nós vamos pegar a tensão que está variando no tempo vezes a corrente variando no tempo. Isso aqui vai dar uma potência, tá? Que eu chamei de P de T aqui, que é a potência no tempo. Então, substituindo, ó, o que é tensão? Tensão é Vp vezes seno de ômega t, tá? O que é a corrente? É Vp vezes seno de ômega t sobre zero, tá? Se eu multiplicar esses números aqui, essas duas equações, né, eu vou ter que vai ficar o Vp ao quadrado e o seno ao quadrado também, tá? Então, vai ficar essa forma de onda aqui para a potência, tá? Essa forma de onda para a potência. E se a gente plotar essa forma de onda aqui, ó, a do PDT, ela fica assim, tá? Ela fica um valor que corresponde a horas eu vou ter aqui, ó, a corrente no valor máximo, a tensão no valor máximo. Então, ela também vai estar no valor máximo. Só que horas a tensão e a corrente estão em zero, tá? Tensão e corrente vão estar em zero. E aqui, ó, eu vou ter tensão negativa e corrente negativa. Então, menos com menos dá mais. Então, a forma de onda vem para cima, tá? A forma de onda vem para cima, ok? Então, se vocês tomarem cuidado aqui, é o seguinte, ó. A forma da tensão e da corrente tem essa frequência aqui, ó, que é 1 sobre esse período aqui, que é 1 sobre a frequência, tá? Então, se tiver, digamos, 60 Hz aqui, vai dar um período de 1 sobre 60, que dá 16 milissegundos, mais ou menos, tá? Só que olhem a forma de onda da potência, tá? A forma de onda, quando esse cara está na metade, a forma de onda da potência já se repetiu, tá? E depois ela se repete de novo quando fecha um período aqui, ó. Então ela se repete duas vezes, ou seja, ela foi duas vezes mais rápida. Então ela está no dobro da frequência, tá? Ah, mas não apareceu aqui. É que aqui tem um seno ao quadrado, né? A gente teria que trocar isso aqui por 1 Vp ao quadrado vezes aquela relação do slide anterior, que é 1 menos cosseno de 2 ômega t, né? Sobre 2. Então daqui sai um 2, ó. Por isso que aqui dentro tem um cosseno, na verdade, também, tá? Com o dobro da frequência, ok? Por isso que a potência é uma variável não linear, né? Porque eu entro com uma frequência e saio com outra, tá? Ela não é linear, ok? Só que assim, ó, essa potência, pessoal, ela também está variando, né? Mas quando eu digo assim para um forno lá, por exemplo, uma torradeira, tem
torradeira tem 400 watts, 500 watts de potência, tá? Qual dessas valores de potência eu estou me referindo? Tá? Seria o valor... Que valor que é? Então, é o seguinte, se aqui, horas, eu tô... Digamos que isso aqui esteja indo nesse resistor, né? Esse resistor está produzindo calor. Então, aqui, quando ele está aqui em cima, ele está produzindo o máximo de calor. E aqui não está produzindo nada, tá? Então, o quanto que essa resistência vai aquecer é proporcional à média, tá? A média dessa forma de onda da potência, tá? Que a gente chama de valor médio, tá? Potência média. O PM, tá? Potência média, tá? Que, no caso de circuitos resistivos, quando eu falo assim, uma potência de tantos watts, é sempre o valor médio. Então, a gente muitas vezes nem fala o M de médio, tá? A potência em watts, quando a gente fala de um chuveiro, de um motor elétrico, aquela potência, pessoal, é sempre potência média, tá? Potência média. Então, o que nós temos que fazer? Temos que calcular a média dessa forma de onda aqui, tá? Que vai me dar a nossa potência de fato, que é o equivalente a eu pegar, digamos, isso aqui está variando, né? Variou de 200 até zero, tá? Então, a média daria 100. Então, seria o equivalente a eu colocar uma fonte de tensão contínua nessa resistência que produzisse 100 watts, tá? Essa média é como se fosse um valor contínuo, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos calcular essa potência, vamos fazer essa média aqui dentro, tá? Então, calculando o valor da potência média, eu vou ter que fazer a média da potência, tá? Então, eu vou integrar de zero até o período de 1 sobre t da nossa potência, que é essa equação aqui, tá? Ok? Então, em vez de fazer no tempo, eu também vou fazer no ângulo aqui, que fica mais fácil da gente fazer o cálculo, tá? Então, substituindo a nossa equação aqui dentro, né, da potência, vai dar 1 sobre 2π, 0 2π, Vp seno ao quadrado sobre R, tá? Então, substituindo aquela relação que nós utilizamos antes, né, que seno ao quadrado é 1 menos cosseno 2 ômega t sobre 2, eu vou substituir ali dentro para conseguir fazer essa integral, tá? Então, isso aqui, o que acontece? Esse 2 aqui, ó, vai vir para frente, vai virar um 4π sobre a resistência, tá? E aqui eu vou fazer essa integral. Integral de 1 vai dar o próprio ômega t. Integral de menos cosseno vai dar seno, tá? Aqui tá certo. Seno de 2 ômega t sobre 2, tá? E daí eu vou substituir, tá? Então vai dar 2π aqui, ó, 2π menos 0, e aqui vai dar seno de 4π menos seno de 0, tá? Seno de 4π a gente já viu que é 0, seno de 0 é 0, tá? Vai sobrar quem? Só o 2π aqui, ó, tá? 2π sobre 4π que vai dar 2, tá? Vai dar um 2 embaixo, e esse π vai cancelar com aquele π lá também, tá? Aí esse 2 é com esse cara que vai dar um 2 embaixo. Vai ficar tensão de pico sobre 2 dividido pela resistência, tá? Então, a gente pode calcular a potência num resistor assim, através da tensão de pico, tá? Então, ela é a tensão de pico ao quadrado dividido por 2 sobre a resistência, tá? Beleza? Então, essa é uma forma da gente calcular a nossa potência, tá? A potência no resistor, ela é a tensão ao quadrado, né? Que nem, como é que era lá em circuito CC? Potência era V ao quadrado sobre R, né? Lembra lá em circuitos em corrente contínua, tensão contínua? Era a tensão, né, que era contínua, né, ao quadrado sobre a resistência. Aqui é parecido, ó, só que aqui é a de pico ao quadrado sobre 2, tá? Então tem essa diferencinha. Só que dificilmente a gente usa essa equação aqui. A gente usa uma equação bem parecida, tá? Só que levando em conta a tensão RMS, tá? E não a tensão de pico, tá? A tensão de pico não é muito utilizada, é utilizado mais o valor RMS, tá? Então vamos ver de onde é que a gente pega e tira essa equação, tá? Então, ó, potência em circuitos utilizando o valor RMS, tá? Então, lembrando daqui, ó, nós paramos aqui, ó, tá? Eu vou continuar daqui abordando de uma maneira diferente, tá? Então, a gente fez até aqui o integral. Então, voltando, parei aqui, ó. Se vocês olharem essa equação aqui, que foi o valor médio da potência, ó, eu peguei a potência e joguei aqui dentro, né? Calculei a média, tá? Eu vou fazer a integral para calcular a média da potência. Só que daí, ó, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei a resistência que está aqui em evidência, ó, e ficou 1 sobre 2π, 0, 2π da equação ao quadrado, tá? O que é essa parte que está entre parênteses aqui, pessoal? Tá? O que é essa parte? Se vocês lembrarem do cálculo do valor RMS que eu mostrei antes,
tá? Ele é a definição do valor RMS, é isso aqui, ó, né? É 1 sobre 2π integral e dá tensão ao quadrado aqui, tá? Se vocês pegarem e elevar ao quadrado dos dois lados dessa equação aqui, ó, eu vou cancelar o quadrado com esse 2, tá? E desse lado vai ficar 1 sobre 2π e essa equação. E o V é RMS ao quadrado, tá? Isso aqui é da aula anterior, então depois vocês deem uma revisada, tá? Então, o valor RMS é definido por isso aqui, ele veio ao quadrado dos dois lados, tá? E deu um V ao quadrado, V RMS ao quadrado. Olha essa equação aqui, ó. E olha essa equação aqui, tá? São idênticas, né? Então, eu vou substituir essa equação lá em cima, tá? Então, no lugar de tudo isso aqui, ó, eu vou colocar o meu V RMS ao quadrado, tá? Então, vai ficar como a minha equação? Potência média, ela é o V RMS ao quadrado sobre a resistência, tá? Então, olha a minha equação, comparando com o valor lá de circuito zoom. A potência era V ao quadrado sobre R, né? Tá? Agora ela está igual, né? Olha aqui, ó, V ao quadrado sobre R. Não tem aquele 2 lá, né? Ok? Então, essa equação, pessoal, é a equação que a gente utiliza, utilizando o valor RMS, tá? Por quê? Porque lá em circuitos 1, pessoal, o valor que a gente colocava aqui, que era o valor da fonte de tensão, né? Quando a gente tinha uma fonte de tensão fixa, digamos aqui 10 volts, tá? 10 volts, pessoal, numa tensão contínua, é igual ao valor RMS, tá? Então, se a tensão não varia, o valor instantâneo, o valor médio e o valor RMS são iguais, tá? Por isso que essa equação valia lá em circuitos 1 também, tá? E aqui, quando a gente quer usar essa equação, aqui tem que ser valor RMS, tá? Potência, se a gente quiser calcular com essa equaçãozinha aqui, a gente usa o valor, então, RMS, ok? Então, podemos usar essa equação aí, podemos usar também aquela outra equação, né, que a gente viu lá no circuitos 1 também, né, lembra? Que era com a equação pela corrente, né, R vezes IRMS, tá? Então, também dá certo também, ok? Beleza? E lembrando que essas equações, pessoal, são apenas válidas para circuito puramente resistivos, tá? Não pode botar indutor capacitor, que nem vocês viram lá em circuito, vocês vão ver em circuitos 2, tá? Beleza? Somente circuitos, valores contínuos. Beleza? Dúvidas sobre isso aqui? Perguntas? Aproveitem. Então, vocês já tinham visto, mais ou menos alguma coisa sobre isso aí, né? Já viram, né? Dúvidas? Paulo? Alguma dúvida? Matheus está sem microfone. Quando se fala de integral nunca é tranquilo, mas... Integral é legal, cara. Dá para se divertir bastante ali. O pessoal acaba que não gosta de integral, mas é tranquilo, é só no início aí que dá uns estresse. É verdade, então estresse medonho. Beleza? Então tá, vimos o básico aí, a teoria básica aí que a gente precisa para depois calcular a potência lá em circuitos que tem retificadores, né, que nós vamos começar a ver agora, tá? Então vamos lá. Seguindo. Então a gente vai agora começar a ver retificadores, tá? Então o que é um retificador, pessoal? Retificador, então, ele é um circuito, tá? Que ele vai receber uma tensão alternada, tá? Por exemplo, uma tensão que vem da rede, tá? Então, ela é uma tensão alternada, horas é positiva, horas é negativa, tá? E nós vamos passar por um circuito, tá? Um circuito que ele vai entrar com uma tensão alternada e vai sair contínua, tá? Então, esse aqui é o símbolo, ó, pessoal. Símbolo de tensão alternada. Essa caixinha, pessoal, é bastante utilizada para mostrar que isso aqui aqui dentro tem um circuito retificador. Então, ele vai entrar com alternada, tá? Um símbolozinho de tensão alternada, e vai sair contínua. Tá? Então, isso aqui é contínuo, que lembra um gráfico de tensão contínua, né? Então, aqui é o eixo e aqui é o valor da tensão, tá? Então, vai entrar alternada, tá? A gente chama de AC, né? Que na verdade é tensão alternada, mas AC significa alternate current, né? Que seria corrente alternada, tá? Mas, sempre que vocês vão ver um AC, ou também vocês podem ver VCA, né?
uma em português e outra em inglês. Então, aqui é alternate current e aqui é corrente alternada. Então, muitas vezes eu uso até como sinônimo as duas, tá? Mas pode ser VAC ou VCA, tá? Que é alternada e vai entregar na saída, então, desse circuito uma tensão contínua, tá? Lá do inglês a gente utiliza VDC, que significa Direct Current, que é a corrente direta, tá? Que ela não alterna, ok? E no português a gente utiliza, seria VCC, né? Que seria de corrente contínua, tá? Eu não gosto muito de utilizar VCC, pessoal, porque lá no... só aceitando mais alguém ali. VCC a gente utiliza lá em eletrônica também como a tensão do barramento CC, né, de conversores também é utilizado o VCC. Então eu não gosto de usar VCC, tá? Mas pode ser também. Então VCA que seria corrente alternada em português e VCC significa então corrente contínua, tá, em português. Ok? Mas pode ser VS, tanto faz, tá? Não me importa qualquer uma delas que vocês utilizarem, tá? Então, a alternada, hora está positiva, hora negativa, e a tensão contínua, pessoal, ela está sempre positiva, tá? Sempre para o mesmo lado, tá? Pode ser que a tensão ela seja pulsada. Então, por exemplo, a tensão ela poderia fazer isso aqui, ó, tá? E fazer isso aqui, por exemplo. Ela ainda é contínua, tá? Os elétrons estão fluindo para o mesmo lado, tá? O que não pode é ficar negativa, tá? Então, ela inverteria o fluxo de potência, né? O fluxo de elétrons. Assim, ela está toda para o mesmo lado. Nesse caso, ela seria uma tensão contínua pulsada, tá? Que vai ser a maioria que nós vamos ver agora, elas são pulsadas, ok? Então, isso aí é um retificador. Ele pega a tensão alternada e transforma em contínua. Por que você faz isso? Porque a maioria dos equipamentos eletrônicos que a gente utiliza e vários outros, inclusive eletrodomésticos que a gente utiliza dentro da nossa casa, trabalham em tensão contínua, tá? Então, o computador da gente, ele passa por uma fonte lá que transforma, que na verdade é aquela fonte que vocês veem lá no cabo, no final das contas é um retificador, não tem um retificador ali dentro, e tem um conversor depois para adequar o nível de tensão, tá? Geralmente no notebook varia entre 14 até uns 19 volts a tensão de saída, tá? Tensão contínua. Então, entra esses 19 volts dentro do computador e ali dentro tem outros conversores que transformam para outras tensões também contínuas e todo computador trabalha com tensão contínua, tá? Corrente contínua, tá? Sei lá, a televisão da gente trabalha em tensão contínua internamente, exceto motores, tá? Alguns motores, por exemplo, o motor do liquidificador, por exemplo, aí esse trabalha em tensão alternada, então não vai ter um retificador ali dentro, tá? Mas a maioria dos equipamentos eletrônicos, no geral, trabalham em tensão contínua, tá? Por isso que esses circuitos são bem importantes, tá? Então vamos lá, são dois retificadores básicos que a gente vai ver agora de início, tá? O primeiro retificador que nós vamos ver agora é o retificador de meia onda, tá? Ou chamado também de retificador meia ponte, ok? Então vamos lá para a prancheta que vai ficar mais fácil mais fácil de eu apresentar lá, tá? Parei a apresentação aqui e vou colocar só a prancheta. Estão vendo a tela aqui? Sim. Então, pessoal, esse aqui é o nosso circuito, tá? Nosso primeiro circuitinho retificador. Então, nós vamos ter aqui ó, uma tensão alternada, tá? Então, nós temos aqui uma tensão alternada, que é a tensão de entrada, né? Como se a gente tivesse aquela caixinha, né, do circuito retificador, né? Então, aqui a tensão alternada que está entrando, e aqui a tensão de saída, tá? Aqui nós temos uma tensão de entrada VI, que é a fonte de tensão, VI, e temos aqui na saída uma tensão contínua, tá? Que é a saída desse circuito aí, que é o VO, que é aqui em cima desse resistor, tá? Então, vamos lá. Eu quero começar essa análise, pessoal, com um diodo ideal, tá? Então, esse diodo aqui vai ser um diodo ideal para nós, tá? Lembrando, o que é um diodo ideal? Vou colocar aqui, diodo ideal. O diodo ideal, então, é aquela curva
né, de tensão e corrente desse diodo, ela é assim, ó, né? Ela, quando está aqui é VD e aqui é ID, tá? Então, para tensão VD menor do que zero, essa curva aqui ela vale zero, né? Não tem corrente. E quando a tensão VD tentar subir acima de zero, ele vai colocar o diodo em condução e a tensão em cima dele vai ser zero, tá? Então ela funciona assim, ó, ok? Beleza? Então ela funciona. Se a tensão for negativa, a corrente é zero. Se a tensão tentar ficar positiva, ele vai entrar em condução e não vai deixar a sua tensão passar de zero, ok? Então vamos lá. Como é que a gente resolve esse circuito? Tá? Então nós temos aqui, ó, a tensão de entrada, né, que é VI. Aqui nós temos o diodo, que é VD, e aqui nós temos o VO, ok? Então, a gente vai fazer a mesma análise que a gente fazia, que eu mostrei na última aula, tá? Então, eu vou recortar esse cara aqui, colocar aqui embaixo, daí fica mais fácil da gente trabalhar. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? De início, a gente não sabe como é que esse diodo aí está se comportando. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente assume que esse diodo está aberto, tá? E calcula a tensão em cima dele, tá? Então, a primeira coisa, primeiro passo, eu passo assumir o diodo aberto, tá? O diodo aberto, o em corte também que a gente fala, né? Que ele não está conduzindo, tá? Assumindo que o diodo está aberto, tá? O que vai acontecer? Se o diodo está aberto, não tem corrente em cima não tem corrente em cima do resistor. Então essa tensão aqui, ela vai ser zero, tá? Por quê? Porque não tem corrente. Então aqui tem 0 amperes passando, tá? Então se tem 0 amperes passando, tem zero de tensão. O que vai acontecer? Essa tensão aqui, ó, pessoal, ela vai aparecer aqui, ó, tá? Por quê? Porque tem zero de tensão em cima do diodo, tá? Então, se a gente fizesse uma malha aqui dentro, ia ficar menos VI, né, saindo daqui, mais VD igual a zero. Então, a tensão no diodo ela é igual à tensão da fonte, tá? Isso aqui nós vamos ter que analisar para determinados pontos, né, desse gráfico, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, de início a tensão está positiva, tá? Positiva da onde até onde? Ela está positiva de, vamos colocar aqui, em vez de colocar em radianos, eu vou colocar em graus. Então, aqui vai ficar 0 graus, aqui é 180, tá? E aqui é 360 graus, tá? Ok? Então, de 0 até 180 graus, a nossa tensão aqui, ela é positiva, tá? Positiva, com o valor Vp, ok? Então, se ela é positiva, quer dizer que a tensão em cima do diodo ela é maior do que zero, tá? Então, aqui, ó, para VI, né, vamos colocar assim, vamos colocar o ângulo, né, entre 0 e 180, VI é maior do que zero, tá? Então, entre 0 e 180, a nossa tensão é maior que zero. Então, isso aqui significa o quê? Que o diodo, tá? O diodo está em condução, tá? Porque a sua tensão é maior que zero, tá? Está em condução, tá? Então, esse teste, pessoal, que a gente faz é só para verificar se o diodo está em condução ou não, tá? Então, dessa etapa aqui, desse primeiro passo, não sai a tensão propriamente dita do diodo, ela sai apenas um teste, tá? Então, é o teste para saber se o diodo está em condução, porque ele pode estar bloqueado, pode não estar conduzindo, tá? Beleza? Então, ok. O diodo está em condução, tá? Se o diodo está em condução, o que nós temos que fazer agora? Nós vamos ter que desenhar esse circuito aí com o diodo em condução, tá? O que eu vou fazer aqui? Aqui. Vamos ver onde é que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui em cima, tá? Então, pessoal, para
aqui, ó, para o meu θ entre 0 e 180, tá? Esse diodo aqui ele vai estar em condução, tá? Então eu vou trocar esse diodo aqui, ó, por um curto-circuito, tá? Vou trocar ele por um curto-circuito. Por que curto-circuito? Porque o diodo é ideal, tá? Só porque eu falei lá que o diodo era ideal. Então vou colocar aqui diodo ideal, tá? Se eu tivesse falando com um diodo com queda de tensão, daí aqui apareceria aquela queda de 0,7, ok? Então a tensão em cima da resistência, o VO é igual ao VI, tá? Que é igual a VP seno de ômega t, ok? Então essa aqui é a tensão para naquele intervalo de tempo, tá? Então, se a gente pegasse e fizesse, colocasse num gráfico, eu vou pegar isso aqui, eu vou colocar na outra folha ali. Tá? Opa. Tá. Esse softwarezinho é meio chato, tá, pessoal? Me desculpe pelas... Nem ficar mesclando as camadas toda vez. Aí. Então, vamos colocar aqui embaixo, que daí eu tenho mais espaço. Tá? Então, se a gente pegar e analisar esse gráfico aqui entre 0 e 180, é a própria tensão de saída, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, a minha tensão de saída ela vai ser exatamente igual à tensão de entrada, tá? Então, esse aqui é o meu VO, ok? Ele vale exatamente isso enquanto a tensão for positiva, tá? Que vai ser de quanto? Vai ser de 0 até 180 graus, tá? Então, ali ela vale exatamente a tensão de entrada, beleza? O que nós vamos fazer agora? Temos que analisar em outros pontos, tá? Então, por exemplo, eu vou separar isso aqui, depois eu organizo esse quadro aí para vocês, tá? Então, agora, eu quero analisar para quando a tensão for negativa, tá? Opa, não é isso aqui que eu quero. Eu vou copiar isso aqui de novo, aqui embaixo, para a gente trabalhar. Eu queria ter esse quadro, ó, toda vez eu tenho que mesclar isso aqui. Eu queria ter esse quadro na aula, né? Presencial, ter Ctrl+C, Ctrl+V, que daí ajudava bastante também. Mas não tem. É a mordomia, professor. É a mordomia, né? Então, aqui, o que nós vamos fazer aqui? Novamente, o que vai acontecer? Essa tensão aqui, ela inverteu, tá? Então, agora nós estamos analisando para um ângulo de 180 graus, tá? 180 graus até 360 graus, tá? Por quê? Porque aqui a tensão ela vai inverter, ela vai ficar negativa, tá? Como vocês podem ver no gráfico aqui em cima, ó. Então, nós estamos aqui, ó, de 180 até 360, a tensão está negativa, tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, nós vamos assumir que a tensão aqui, o diodo está aberto, tá? Então, assumindo o diodo aberto. O que nós vamos fazer? Fazer uma malha aqui dentro da mesma forma de antes. Vai ficar menos VI mais VO. O VO é zero, né? Mais VD, tá? Porque aqui vai ter zero de corrente, tá? Porque o diodo está aberto, ok? Então, o VI, pessoal, isso aqui é igual a zero. Então, o VD, desculpa, ele é igual ao VI, tá? Só que o VI, ele é menor do que zero, tá? Porque ele está negativo, tá? Então, o que vai acontecer? Se essa minha tensão aqui for menor do que zero, tá? Se o VD for menor que zero, isso aqui indica o quê? Indica que o VD ele está menor do que zero de tensão. Logo, o diodo está bloqueado, tá? Ele está em bloqueio, ok? Ou em corte também, que a gente chama. Esse aqui é um VD. Ok? Então, ele não está conduzindo. Foi a primeira vez que isso aconteceu, tá? Então, essa tensão aqui, o VD, tá? Ela está menor do que zero, tá? Então, se o diodo está com menor que zero, se a gente olhar
nesse gráfico aqui, ó, o que acontece quando o VD está negativo, está nessa região aqui, ó, tá? Isso significa que ele está com, aqui, ó, ele está bloqueando, tá? Ele não está conduzindo, ok? Então, nessa região aí, sempre onde a tensão de entrada for negativa, tá? Onde a tensão de entrada for negativa, que vai ser toda essa região aqui de 180 até 360 graus, ele não está conduzindo, tá? Então, eu vou ter uma tensão, o diodo vai estar bloqueando, tá? Não vai estar conduzindo, beleza? Então, como é que fica no gráfico? Se o diodo não está conduzindo, o que vai acontecer com a carga, tá? Isso aqui não foi colocado aqui, tá? O que vai acontecer com a carga? Esse VO aqui, pessoal, ele vai ficar em 0 volt, né? Por quê? Porque não vai ter corrente, tá? Então, o VO vai ficar em 0 volt até inverter a tensão. Então, essa tensão aqui, ó, ela vai ficar, até chegar lá, ó, ela vai ficar em 0 volt, tá? 0 volt. E daí depois, quando a tensão ficar positiva novamente, nós vamos ter novamente aqui, ó, tensão positiva na carga. E depois, quando a tensão ficar negativa, vai ficar novamente negativa aqui na carga, tá? Então, se vocês olharem essa forma de onda, pessoal, ela tá, assim, ela não é uma forma de onda contínua, tá? Tem horas que ela tem tensão, horas não tem tensão, só que ela é sempre positiva, tá? Sempre positiva. Então, nós conseguimos nosso objetivo, né? Que era retificar a forma de onda, era transformar uma tensão alternada em tensão contínua, tá? Então, essa tensão aqui de pico vai ser exatamente igual à tensão de entrada, que o valor é o valor de pico, ok? Beleza? Então, o que nós podemos fazer agora, pessoal? Nós podemos fazer agora calcular os valores de tensão média e RMS dessa forma de onda, tá? Como é que a gente faz isso? Então, essa forma de onda aqui, ó, que é uma tensão contínua, eu posso querer pegar essa tensão e aplicar numa resistência e ver quanto de potência isso aí vai gerar, tá? Quanto isso aí vai gerar, ok? Então, a gente pode pegar e calcular o valor médio, VO médio de saída, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos calcular o valor médio e o valor RMS. Como é que é o valor médio? É 1 sobre o período, tá? 1 sobre o período, integral de 0 até o período, da nossa tensão de saída, VO dt, ok? dt. Tranquilo? É só o valor médio. Essa aqui é a definição de valor médio, ok? Como é que eu faço isso aqui? Fazendo o tempo fica meio chato, né, pessoal? Porque não coloquei nem frequência aqui, tá? Não coloquei nem frequência. Então a gente faz isso aqui no ângulo, tá? No ângulo fica muito mais fácil. Quanto que é o período? O período é todo esse intervalo de tempo aqui, ó, que é o período, né? Só que isso aqui completou uma volta, então esse período para nós vai ser 2π, tá? Então vai ficar uma forma de onda assim, ó, 1 sobre 2π, integral de... E aqui que tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Tá? Que é o seguinte, essa forma de onda que a gente está integrando, tá? Ela é descontínua, tá? Então, não adianta eu integrar de π até 2π, porque aqui tem zero, tá? Então, se eu integrar de π até 2π, eu vou estar cometendo um erro, né? Porque essa não tem tensão naquele intervalo. Então, o correto aqui, pessoal, é essa integral a gente dividir em duas partes. Integrar de 0 até π, tá? De VO de ômega t aqui, tá? De ômega t, mais a integral de π até 2π, tá? Então, eu estou integrando por partes esse negócio, ok? De ômega t, ok? Então, eu estou integrando de 0 até π e de π até 2π. De quem? Da tensão de saída, tá? Só que olha o que acontece com a tensão de saída. Entre π e 2π. Ela vale quanto? Quanto que vale a tensão aqui, ó? Vale 0, tá? Então, essa integral aqui, ó, ela vale 0, tá? Por quê? Porque VO de ômega t, ela é 0 nessa intervalo de tempo aqui, entre π e 2π, tá? Só fica essa integral aqui de início, tá? Então, a nossa integral vai ficar assim, ó, VO médio vai ser 1 sobre 2π, tá? Você tem que ver que o período continuou 2π. Por quê? Porque a forma de onda começa a se repetir lá em 2π, tá? Não em π.
Então, em 2π ela começa a repetir. A frequência, o período é 2π. Só que o limite de integração é só até π. Ok? Então, isso aqui. Quanto que é a tensão de 0 a π? Ela é a própria tensão de entrada. Então, aqui é Vp vezes seno de ômega t. Ok? De ômega t. Ok? Beleza? Então, o que nós podemos fazer agora? Vamos integrar esse negócio aí. Então, isso aqui vai ficar, esse Vp vai ir para fora, vai ficar Vp sobre 2π. Ok? Integral de seno é cosseno, né? Cosseno de ômega t. Ok? É isso mesmo? Integral de cosseno é integral. Só para a gente verificar mesmo, é isso? Integral de cosseno. Integral de seno é menos cosseno, né? Menos cosseno, tá certo. Isso aqui é menos cosseno, tá? E a gente vai integrar de 0 até π, ok? Então, nosso valor médio, pessoal, ele vai ser Vp sobre 2π vezes, isso aqui vai dar menos cosseno de π, né? Menos cosseno de 0. Ok? Quanto é que vai dar isso aí? Então, isso aqui vai dar cosseno de π é menos 1, né? Cosseno de π é menos 1. Com esse menos vai dar mais 1, né? Mais 1. E aqui, cosseno de 0 é 1. Daí, menos com menos vai dar mais, isso aqui vai dar mais 1 também. Tá? Viram que agora não zerou esse negócio, tá? Então, isso aqui vai dar 2 aqui, com esse 2 aqui de baixo, que vai cancelar esse cara com aquele cara lá, ó. Então, esse VO médio, pessoal, é Vp sobre π. Ok? Isso aqui, 1 sobre π, é aproximadamente 0,318. Tá? Então, isso aqui é aproximadamente 0,318 vezes o valor de pico. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é o valor médio. Tá? Vocês viram que agora o valor médio não deu zero, né? Porque nós temos uma tensão contínua. Tá? Temos a tensão contínua. Então, isso aí seria o equivalente a eu pegar uma forma de onda, que é uma tensão que é pulsada, assim, e trocar por uma tensão contínua de que valesse esse valor aqui, tá? 31% da tensão de pico, tá? É assim que a gente calcula o valor médio da forma de onda. Tranquilo? Tranquilito? Bom fazer umas integrais de vez em quando, assim, né? Para matar a saudade, né? Essa integral é mais fácil fazer essa aí. Essa aqui é mais fácil, né? Bem mais tranquilo. Tá. Vamos fazer uma do valor RMS agora. Tá. Vou colocar aqui embaixo. Aqui, né? Tá, então, que beleza esse meu quadro aqui. Bah, se tivesse isso aqui na sala de aula. Tá. Então, esse aqui... Oi? No futuro bem próximo vai ser umas telas daqui uns tempo mais. É, né? Tomara. É, vai ser tela, o jornal já é com tela, né? Já faz. Pois é. Daqui um tempo vai ser uma tela também, sem dúvida nenhuma. Sim. Hoje mesmo eu vou fazer um suporte para o cara colocar uma televisão para dar instrução. Justamente para usar esse programa aí, Bah. O cara vai colocar uma televisão no suporte, né? É uma instrução de tiro que ele dá na defensa ali. E aí ele quer fazer um suporte para colocar uma televisão grande, que daí ele vai dar a instrução assim como o senhor está fazendo. Para o pessoal, daí o público vai estar lá mesmo, não vai ser online, vai ser... Vai vender quadro e vai usar a televisão. Sim, que tal? Vou tirar uma foto e depois eu mando para o senhor ver. Bah, show de bola. Então, calculamos o valor médio, tá? O valor médio, o que ele é? É o equivalente em tensão contínua, tá? Que agora a gente quer calcular o valor RMS, tá? Por que valor RMS? Porque é esse o valor que a gente utiliza para calcular a potência, tá? Calcular a potência a gente calcula com a tensão RMS, tá?
Então, o valor RMS ele é o quê? 1 sobre o período, integral de zero até o período, da tensão ao quadrado, tá? E depois tira a raiz, tá? Isso aqui também, a gente não vai resolver no tempo, nós vamos resolver isso aqui no ângulo, tá? Então, o período vai ser de 1 até 2π, né? E aqui a mesma coisa, né, pessoal? Nesse caso, vai ser a mesma coisa de antes, né? Nós vamos pegar e dividir essa integral em duas, né? Nós vamos integrar de zero até metade do período, certo? Tá? No caso, zero até π. De quem? Da nossa tensão aqui, ômega t ao quadrado, né? Não precisa fazer isso aqui se vocês não quiserem, né? Vocês já podem fazer direto, né? Mas é só para mostrar, né? De π até 2π de VOM, tá? De ômega t. Vai ficar pequeno aqui. Ao quadrado de ômega t. Ok? Acabou a minha tela. Ok? Então, eu dividi ela em duas partes, tá? Uma parte que é de 0 até π e uma de π até 2π, tá? Como a gente já tinha feito antes. E essa parte aqui, pessoal, ela vale zero, né? Por quê? Porque essa minha integral aqui, a minha tensão é zero nesse intervalo de tempo, ok? Então, a gente vai integrar só de 0 até 2π, ok? Então, esse valor RMS aqui, ó, ele vai ficar aqui a raiz quadrada, né? 1 sobre 2π. E aqui a integral daquela equação lá ao quadrado, né? Que é Vp ao quadrado seno de ômega t ao quadrado, né? De ômega t. Beleza? De 0 até π. Ok? Beleza. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós vamos trocar essa relação aqui, né? De novo, né? Seno, a gente sabe, né? Que seno ao quadrado de ômega t, isso aqui é 1 menos cosseno de 2 ômega t, ok? Sobre 2, tá? Então, nós vamos substituir aqui dentro, ok? Então, como é que vai ficar? Vai ficar VRMS, tá? Vamos tirar a raiz. E aqui nós vamos pegar esse VP, vai ficar na frente aqui, vai ficar VP ao quadrado sobre 2, tá? Pi. E isso aqui vai dar integral de 0 até π de 1 menos cosseno de 2 ômega t sobre 2 de ômega t. Ok? Beleza. Então, quanto que vai dar essa integral aí? VRMS. Esse VP aqui, ó, esse 2 aqui, né, com esse 2 vai dar um 4, né, a gente já pode tirar para fora da integral também, para fora da raiz. Então, aqui vai ficar um VP sobre 2, tá? E aqui vai sobrar só 1 sobre π dentro da raiz, tá? 1 sobre π. E aqui a integral de 1, né, pessoal, vai dar ômega t, de 0 até π. E aqui vai dar menos, né, integral de cosseno, tá? Quanto é que é a integral de cosseno ainda? Já fizemos essa integral antes ali, né? Essa integral vai dar vai dar integral de cosseno é seno, né? Então, isso aqui vai dar seno de 2 ômega t, né? Só que daqui vai aparecer um 2 embaixo, né? De 0 até π, ok? Beleza? Vamos substituir, vamos resolver esse cara aí agora. Então, isso aqui vai dar a VRMS, VP sobre 2, tá? Então, isso aqui vai dar 1 sobre π aqui. Aqui vai dar π menos 0, né? Menos seno de 2π, tá? Menos seno de 0. Vocês me corrijam aí se vocês encontrarem algum problema aí, tá, pessoal? Ok? Então, aqui vai dar seno de 2π, pessoal, é 0, né? E seno de 0 é... Eita. Ai, aqui é 0, e aqui é seno de 0, vai dar 0 também, tá? Então, aqui vai dar π sobre π, né? Isso aqui vai dar RMS. Olha aqui, ó. Esse π aqui, pessoal, tudo o resto é 0, né? Vai cancelar esse π aqui com esse π aqui, tá? Então, isso aqui vai dar quanto? VP sobre 2.
tá? VP sobre 2. Se vocês fossem pegar e... Quanto que era o valor RMS quando nós tínhamos a forma de onda completa, tá? A forma de onda senoidal completa. O valor RMS, ele era VP sobre raiz de 2, né? Tá? Então, esse aqui deu VP sobre 2. Ou seja, aumentou o número de baixo. O valor RMS, ele é raiz de 2 vezes menor. Se não pegasse isso aqui e dividisse por raiz de 2, daí ia dar essa tensão aqui, tá? Por que aconteceu isso, pessoal? Porque, assim, a tensão... essa forma de onda da tensão aqui, ó, essa forma da onda da tensão, vocês estão vendo que tem só metade da tensão, né? Porque tem a parte positiva e a outra metade não tem, tá? Não tem a outra forma de onda da metade. Então, quer dizer que eu estou com metade da tensão, tá? Só que como é uma metade e esse negócio aí, o valor RMS tem um ao quadrado ali, então acaba que aparece só dividido por raiz de 2 em relação àquela forma de onda completa, que tem os dois semiciclos, tá? Ok? Então, esse cara aí fica 0,5 vezes a tensão de pico, tá? Daí, claro, o valor de pico eu posso trocar por valor RMS, né? Eu posso trocar, no lugar de VP aqui, eu posso pegar e trocar por raiz de 2 vezes o valor RMS, que também vai dar um número em função do valor RMS daquela forma de onda senoidal original, tá? Joia, né? Entendido como é que estão como é que tá essa força aí para fazer umas integrais? Tudo tranquilo? Beleza, então calculando. Isso aí é o básico aí de retificadores, tá? Tá quase na hora aqui, eu só quero mostrar para vocês aqui o que acontece se eu tivesse um diodo, pessoal, tá? Agora eu quero só pegar e fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só que eu quero considerar, então, um diodo com uma queda de tensão de 0,7, tá? O que muda quando eu tenho um diodo com queda de 0,7? Muda aqui, lembrando daquela curva, né, do diodo, né? A curva do diodo era assim, né? Aqui nós tínhamos VD e aqui nós tínhamos o ID, tá? Muda que essa curva agora ela é zero aqui para tensão menor do que 0,7, tá? E aqui ó, ela entra em condução. Então, nesse ponto aqui, que é o meu 0,7 volts, só quando a tensão do diodo for maior do que 0,7 que ele entra em condução, tá? Então, só a partir de 0,7. Abaixo de 0,7 ele não conduz, tá? Então, quando a gente vai fazer essa análise aqui, ó, nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Nós vamos pegar e nós vamos analisar essa forma de onda assim, ó. A primeira coisa, nós vamos também pegar e considerar que o diodo está aberto, tá? Ctrl V. Tá? Então, o que vai mudar aqui? Lembrando que esse cara aqui não é mais diodo ideal agora, tá? Ele tem uma queda de 0,7 volts, tá? Então, se a gente analisar esse cara aqui, ó, aqui, mesma coisa de antes, né? Nós vamos pegar e fazer um Kirchhoff aqui dentro, primeiro passo, né? Vamos considerar o diodo ideal, o diodo aberto, né? Considerando o diodo aberto. Tá? Considerando o diodo aberto, vamos fazer um Kirchhoff aqui dentro, né? Vai ficar menos VI, mais essa queda de tensão aqui vai ser zero, né? Então vai ficar mais VD, igual a zero, tá? Então o nosso VD, ele é igual à tensão de entrada, ok? Se o diodo estiver aberto, tá? Quando que o diodo vai entrar em condução? Então, quando o nosso VD ele for maior do que aquele VK que foi dado lá, que é a tensão de joelho, né, que é de 0,7 volts. O diodo conduz, tá? Ok? Então, quando ele passar de 0,7, o meu diodo vai entrar em condução, ok? Então, quando é que isso acontece, pessoal? Vocês têm que olhar naquela curva ali em cima, ó.
Então, essa tensão, ela começa a subir, né? Quando ela passar de 0,7 volts, ele vai pegar e entrar em condução, tá? Antes disso, então, depois de que ele passar de 0,7, a sua tensão vai ficar em 0,7, tá? Então, como é que a gente fez antes? Tá, vamos colocar como a gente fez antes. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Essa tensão, ela tem que subir até um determinado valor. Então, essa forma de onda, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Eu vou tentar... Como é que eu vou fazer aqui? Para não ficar tão bagunçado. Vou pegar essa forma de onda aqui, ó, e vou colocar para o lado e vou trabalhar em cima dela. Toda vez. Vou colocar aqui do lado e esta aqui eu vou trazer para cá, porque daí fica mais fácil. Ali. Aqui. Beleza? Então, o que mudou? Que essa tensão, pessoal, ela tem que subir, tá? Eu vou exagerar aqui, vou dizer que o meu 0,7 ele está aqui em cima, tá? Vamos dizer que o meu 0,7 está aqui em cima. Então, digamos que ele tenha que subir até uma tensão de 0,7 para daí entrar em condução, tá? Então, abaixo desse valor, a carga está aberta, tá? Então, eu não tenho tensão na saída, tá? Então, se a gente pegar um tracejadinho aqui, ó, até chegar em 0,7, a minha tensão ela está em zero, tá? E só depois que eu chegar em 0,7 que a minha tensão vai entrar em condução. Então, eu vou ter um período aqui, ó, que vai ficar diferente a forma de onda, ó, até eu chegar no meu zero aqui. E tá, e depois vai ficar negativo também, vai ficar zero. Mas ele vai começar a forma de onda um pouquinho depois, tá? Um pouquinho depois. Isso aqui é o meu VO, beleza? Por quê? Porque quando o diodo chega em 0,7, ele entra em condução. Então, abaixo disso, ele está aberto, tá? Então, nós vamos colocar assim por partes aqui, ó. Vamos separar aqui por partes. Para VI menor do que VK 0,7, o que acontece? Diodo bloqueado. Ok? Logo, a sua tensão aqui é zero, tá? E para o VI maior do que VK, que é de 0,7, então o diodo conduz, tá? Ok? E daí o que acontece? Quando o diodo está em condução, nós vamos ter então uma queda de tensão, tá? Porque daí, vamos lá, vamos desenhar o circuito aqui em condução, tá? É uma bagunça isso aqui, depois eu organizo. Então, quando o diodo está em condução, como é que fica o circuito? Então, aqui é o circuito para o diodo em condução, tá? Ok? Então, esse cara aqui, ele vai virar somente aquela fontezinha de tensão de 0,7 volts, né? Então, aqui é 0,7 volts, tá? Então, quando a gente fizer uma malha aqui dentro, né? Nós vamos ter o quê? Menos VI, né? Mais 0,7 mais VO, igual a zero. Então, o nosso VO, pessoal, ele vai ser o VI menos 0,7. Tá? Então, ele vai ter uma queda de tensão, tá? Como a gente já tinha feito antes, né? Então, essa tensão de saída aqui, quando ele está em condução, que é para toda tensão maior do que 0,7, aqui eu estou exagerando 0,7, né? Mas 0,7 está aqui, ó, tá? Então, essa tensão aqui ó, de pico vai ser VP menos 0,7, tá? A tensão de pico vai ser VP menos 0,7. E depois, quando é que ele vai voltar a ser positiva a tensão? Quando ele novamente passar de 0,7, que vai ser mais ou menos por aqui, ó, tá? Então a fórmula vai ficar assim, ó, tá?
Então, ele não começa exatamente em zero, ele começa um pouquinho depois, tá? É como se tivesse uma zonazinha morta ali devido ao tempo que demora para chegar até 0,7, tá? Então, o que, que muda nas equações, pessoal? Tá? Nas equações é o seguinte, se a gente fosse resolver da forma exata, ficaria bem complicado, porque a gente teria que achar o ponto onde a tensão chegou em 0,7 e começar a integrar a partir dali. E depois, quando chegar lá no final, integrar no momento que a tensão menos 0,7 toca o zero, né, que é esse ponto aqui. Tá? Que não é exatamente no cruzamento por zero da tensão de cima. É nesse ponto aqui, é um pouquinho para o lado, por causa do 0,7. Tá? Claro que se a tensão de amplitude for muito grande, tipo 300 volts, esse 0,7 não vai fazer diferença. Tá? Só que toda a forma de onda vai ficar 0,7 volts abaixo. Tá? Então, para não precisar fazer todas as integrais ali de novo, o que acontece? Esse valor aqui, ó, o valor médio, ele fica assim, ó, aproximadamente. Tá? Então, o valor médio, ele fica aproximadamente, não é exato, né? Porque a gente teria que integrar a partir daqui. Tá? Então, a gente pode aproximar esse circuito como ele começando em zero, só que toda a forma de onda menos 0,7. Então, o valor médio, o meu valor médio, quando eu tenho um diodo não ideal, tá? A gente pode só escrever assim, ó, V de pico menos 0,7, tá? Sobre π, que é aquela equação que nós encontramos antes, tá? Isso é uma aproximação, tá, pessoal? Não é exato, tá? Só que não vai dar muita diferença se a gente fizesse toda a integral, tá? E o VORMS, mesma coisa. Porque o pico está descontado de 0,7. Então a gente pega V de pico menos 0,7 sobre 2, tá? Entendido mais ou menos isso? Então, como eu vou ter uma queda de tensão quando ele está conduzindo, eu vou descontar a amplitude de todo mundo, né? Em 0,7, tá? Claro que ele não é exato, por quê? Por que não é exato? Porque a forma de onda, ela não está começando exatamente em t igual a zero, porque a tensão tem que subir até 0,7, então passa um tempo até ele chegar em 0,7, e daí eu teria que integrar a partir dali. Não daria o mesmo valor, mas como o 0,7 é pequeno, perto do valor de pico aqui, ó, aí é uma aproximação válida, tá? Entendido, pessoal? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Tudo tranquilo? Beleza, tá? Então, eu já tinha que ter colocado na lista de exercícios. Vou colocar na lista de exercícios já daquela parte anterior lá, e daí daqui também já dá para começar a colocar exercícios dessa parte, tá? De tema de casa, façam uma simulação desse circuito aí, pessoal, tá? Simulem esse circuito no P5, tá? É mais fácil de fazer simulação. E lá vocês podem colocar e medir o valor RMS, tá? Vocês podem medir o valor RMS bem fácil, tá? Eu vou só parar a apresentação aqui. Então, e vou apresentar a minha tela aqui. Vou apresentar a tela inteira aqui, só para mostrar para vocês uma coisa. Então, vocês podem pegar aqui no PSIM, só para quem não está muito familiarizado com o PSIM. Tá? Eu só vou fazer o seguinte, ó, vocês vão simular lá, vocês vão colocar aqui uma fonte de tensão senoidal, que tem aqui embaixo, ó, tá? Tá? Aqui embaixo tem a fonte de tensão senoidal, tá, pessoal? Aqui embaixo, ó. Sinusoidal voltage source, tá? Vocês vão colocar ela ali, ó. Vocês vão colocar um terra, e aqui vocês podem pegar aí, vocês vão colocar a frequência, pode ser 60 Hz aqui, tá? A tensão, coloque um valor ali, pode ser aqueles 300 volts que eu tinha colocado no exercício lá, tá? E daí, vocês vão pegar e colocar o diodo aqui ó, e uma carga, tá? É bem assim, tá? Daí vocês vão simular esse cara aí, tá? 300 volts aqui, não importa a carga, eu vou deixar uns 100 ohms aqui, mais ou menos, tá? E daí eu vou colocar uma ponteira de tensão aqui, que é o nosso VO, tá? Esse aqui é o nosso VO, ok? E daí aqui é o
o diodo, que eu vou deixar um diodo ideal, com 0 de tensão por enquanto, tá? Aí eu vou colocar o meu simulation control aqui, pode ser um micro, e aqui é um período inteiro de preferência, né? Colocar uns 50 milha aqui, tá? Ele vai dar um período inteiro, tá? Então, eu vou simular. Posso colocar também aqui uma ponteira na tensão de entrada para comparar, né? Então, esse aqui é o nosso VI, ok? Tá? VI, rodei a simulação de novo. E daí eu vou colocar aqui, ó, na primeira forma de onda, eu vou colocar o VI e aqui o nosso VO. Tá? Então tá ali, ó. Nossa tensão vai de mais 300 a menos 300, tá? E aqui ele está só positivo, ó. Então a forma de onda da tensão de saída está só positiva. Daí eu quero comparar com o valor que eu calculei, tá? Então a gente sabe que o valor RMS, né, pessoal? Tá? Cadê o valor RMS aqui? O valor médio, ó, é 0,311 vezes o valor de pico, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu seleciono qual das formas de onda que eu quero medir, então eu clico na forma de onda embaixo, e aqui embaixo tem essas caixinhas, ó. Então o valor se você botar o mouse vai aparecer assim, ó, average, tá? Que é o X com um tracinho em cima, tá? Esse cara ali é a média, tá? Então a média do VO vai dar 95,49. Vamos fazer na calculadora aqui. Isso é 300 dividido por π. Então tá lá, 95,49. Bem certinho o valor médio, tá? E o valor RMS, daí vocês clicam também no VO aqui e clicam no RMS ali embaixo, tá? Então se vocês olharem ali, ó, deu 149,9999. Tá? Então tá bem certinho, que é exatamente o valor de pico, que é 300 vezes 0,5, né? 150, bem certinho, tá? Então, quer dizer que as nossas equações estão corretas, tá? Tranquilo? Bem tranquilo de fazer, né? Dúvidas, perguntas? Então façam essa simulação ali, é bem tranquilo fazer a simulação aí, e você já pode dar uma treinadinha aí nos circuitinhos retificador de meia onda, tá? Próxima aula a gente vai fazer então o de onda completa, tá? Tem que baixar esse PC também, senhor? É bom baixar, vocês podem pegar a versão demo, né? Só coloca assim. No LL Spice? O LT Spice também dá, só que o LT Spice é diodo real, né? Então dá uma diferençazinha. O bom de fazer os cálculos e comparar com o valor do PSIM, porque ele dá valores ideais, tá? Valor ideal. E daí ele vai dar exatamente o valor que vocês calcularem, tá? O Matheus perguntou qual a versão. Eu estou usando a versão 9, tá? Que é craqueada. Mas se vocês pegarem a versão do site, que é a versão 15, eu acho, tá? Ou 16, ou 17, não me lembro. É a versão demo, que já dá para simular essas coisas que a gente vai fazer em aula aqui, que é coisas mais simples. Dá para fazer com a versão demo, tá? A versão demo é mais coloridinha, mais bonitinha ali, tem umas coisas diferentes. Mas é bem tranquilo de fazer com a versão demo, tá? Só coloca PSIM download no Google, que já vai encontrar direto, tá? Bem fácil de deixar. O problema da versão demo é que daqui a um tempo mais vão começar a querer fazer outros circuitos ali, vai faltar um monte de componente ali que não tem. O bom é tentar conseguir realmente o craqueado aí. Eu posso passar para vocês. A versão demo ela tem duas limitações. Uma é de componentes e a outra é de número de pontos da simulação. Então, muitas vezes tem que simular um tempo menor ou mudar o passo de simulação para conseguir rodar na versão demo. Então, você conseguir essa versão e usa a 9. A 9 é bem completinha, assim. Já tem tudo que precisa aí com a versão 9. Tá? Eu posso passar para vocês aí o link aí. Tá? Beleza? Então tá, senhores. Valeu, até quarta-feira. Tá. Um abraço. Abraço, valeu, tchau, tchau.